presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que já tinha aparecido lá na primeira fase da Operação Compliance Zero, mas a prisão acontece na quarta fase da Operação Compliance Zero. Eu vou chamar a Isadora Teixeira, nossa colunista aqui em Metrópolis.com, sabe tudo sobre o BRB. Sempre que tem alguma fase nova da Operação Compliance Zero, principalmente com o BRB aí no foco, a gente chama a Isa, porque ela sabe o histórico, né, da carreira ali do Paulo Henrique Costa, sabe nos dizer, portanto, Isa, quem é essa figura, por que é tão importante o dia de hoje aí para as investigações da Polícia Federal. E lembrando, né, que a polícia hoje entende um esquema de propina de lavagem de dinheiro através de imóveis, né, entre ali o Daniel Vorcaro e o Paulo Henrique Costa, mas com a ajuda jurídica de um advogado que também foi preso hoje, que é o Daniel Monteiro, né? Bom dia. Bom dia, Nath. É um prazer estar aqui com você, trazendo notícia para os nossos espectadores, nossos internautas e a toda a equipe do Acorda Metrópolis. Bom, como você falou, é a quarta fase da Operação Compliance Zero. Lembrando que a primeira fase ocorreu há quase 5 meses. Foi na noite de 17 de novembro de 2025. Naquela ocasião, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Compliance Zero, prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e a Justiça determinou o afastamento de Paulo Henrique Costa. Naquela primeira ocasião, a Polícia Federal investigava as carteiras de crédito adquiridas pelo BRB do Banco Master e que são suspeitas de fraude, segundo a Polícia Federal. A PF chegou a pedir a prisão de Paulo Henrique naquela ocasião, mas o juiz de primeira instância, na época onde tramitava essa investigação, negou e determinou apenas o afastamento de Paulo Henrique do cargo de presidente do BRB. Ele foi afastado do cargo, o então governador Ibanez Rocha determinou a substituição dele e entrou Nelson Antônio de Souza, ex-presidente da Caixa, que está à frente do BRB até hoje. Falando um pouquinho sobre essa figura, quem é Paulo Henrique Costa, a gente volta a 2019, que foi quando ele foi nomeado para presidir o Banco de Brasília, o BRB. 2009, janeiro de 2019, na verdade, o Banco de Brasília tinha sido alvo de uma outra operação da Polícia Federal, a Circos Máximos, que também prendeu o então presidente do banco à época, o Vasco. Paulo Henrique assumiu o banco naquela ocasião, indicado pelo recém-eleito governador Ibanez Rocha, e ficou à frente da instituição financeira durante todo esse período, sendo afastado somente em novembro de 2025. O Paulo Henrique é servidor de carreira da Caixa Econômica Federal, foi vice-presidente da Caixa e chegou ao BRB como uma indicação, era uma segunda opção naquele momento. O governador Ibanez já falou em algumas ocasiões que o primeiro convidado dele foi o Nelson Antônio de Souza, que agora assumiu, mas à época ele não tinha interesse, ele recusou o convite e Paulo Henrique Costa foi então indicado e nomeado para esse cargo. Durante todo esse período à frente do BRB, durante todos esses anos de 2019 a novembro de 2025, o Paulo Henrique, ele chamou a atenção do mercado financeiro, chamou a atenção, inclusive, dos próprios servidores do BRB por uma postura mais agressiva do mercado nessa tentativa de expandir o Banco de Brasília, que era como ele dizia, para justificar esses aportes financeiros em grande volume, como esses que foram revelados do Banco Master. O Banco de Brasília começou a comprar as carteiras de crédito do Banco Master ali em meados de julho de 2024. O Metrópolis revelou recentemente, na coluna de Demétrio Vecchioli, de São Paulo, da nossa equipe de São Paulo, que essas movimentações entre BRB e Banco Master, referente a essas carteiras de crédito, somaram 30 bilhões de reais. A Polícia Federal suspeita de que pelo menos 12 bilhões tenham sido investidos em carteiras inexistentes que foram repassadas pelo Banco Master. Pois bem, o Paulo Henrique foi afastado na primeira fase, quando o Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez. Estava solto até então, Paulo Henrique foi preso hoje, na manhã desta quinta-feira. E agora a Polícia Federal revela uma outra fase dessa operação, que é exatamente a suspeita de pagamento de propina envolvendo 6 imóveis que teriam sido repassados pelo Master
ao Paulo Henrique Costa, São Paulo e Brasília, no valor de 140 milhões de reais. Nath. Isa, vocês estão dando na coluna Grande Angular que o ex-presidente do BRB vai ser levado à Papuda após a audiência de custódia. Tinha uma dúvida ali no comecinho da manhã de quem foi preso em São Paulo, quem foi preso em Brasília. O Daniel Monteiro, o advogado, a gente até está vendo algumas imagens lá do Noroeste, de onde ele mora, né? E aí a gente confirmou que o Daniel Monteiro realmente foi preso aqui em Brasília. E o Paulo? O Paulo Henrique Costa mora também no Noroeste, aqui em Brasília, essa região nobilíssima aqui da cidade, né? A gente que conhece aqui a capital da República sabe que o Noroeste é um bairro novo, um bairro muito nobre aqui da cidade, de prédios. E o Paulo Henrique mora no Noroeste, foi preso no apartamento onde ele reside junto à família, aqui no Noroeste, em Brasília. E a gente confirmou que após a audiência de custódia, que deve ser realizada ainda hoje, o Paulo Henrique Costa deve ser encaminhado ao complexo penitenciário da Papuda, que é o presídio aqui de Brasília. Perfeito. E aí o Daniel Monteiro, então, teria sido preso em São Paulo? Exatamente. Essas são as informações que a gente tem até o momento. O Paulo Henrique foi preso em Brasília, Daniel Monteiro em São Paulo e outras pessoas foram alvos de busca e apreensão, mas mandados de prisão somente para esses dois, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Daniel Monteiro. Eu queria falar um pouquinho, Nath, sobre quem é Daniel Monteiro. Sim. Ele é um personagem importante que já apareceu em outras ocasiões aí, envolvendo as relações entre o BRB e o Banco Master. Eu falei agora há pouco sobre as carteiras de crédito que o BRB adquiriu do Banco Master durante esse período de julho de 2024 até ali meados de setembro de 2025, mas, em paralelo, o BRB tentava adquirir 58% do capital do Banco Master, uma operação que chamou a atenção do mercado e que foi barrada ali em meados de setembro de 2025 pelo Banco Central. O Daniel Monteiro é advogado do Master, apareceu em algumas documentações nessas negociações com o BRB e ele é apontado como muito próximo de Daniel Worcaro. O Daniel Monteiro, que foi preso hoje junto ao ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, ele também apareceu em uma outra ocasião. O Metrópolis revelou há alguns meses que o grupo Master e REAG, aquela gestora de fundos investigada tanto na Operação Carbono Oculto por suspeita de lavagem de dinheiro para o crime organizado, quanto também na Operação Compliance Zero, teria adquirido 25% das ações do Banco de Brasília, ou seja, o grupo Master REAG tornou-se dono de uma fatia muito importante do BRB, comprando essas ações aí no mercado secundário, como eles chamam. O Daniel Monteiro foi uma peça importante, porque ele aparece como o adquirente, ou seja, foi ele que comprou parte dessas ações e repassou para dois fundos ligados ao Master e à REAG, de forma que esse grupo pôde tornar-se dono aí de 25% das ações. O BRB, agora sob a gestão de Nelson Antônio de Souza, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para bloquear essas ações ligadas ao Master e à REAG, ou seja, para que esse grupo não se torne efetivamente, não continue efetivamente como dono de uma parte importante do banco. E o Daniel Monteiro aparece nessa relação feita pelo BRB como pessoas suspeitas que teriam adquirido essas ações para repassar para o Banco Master e a REAG. Só fazendo correção, não foi para o Supremo, foi para a Justiça aqui do Distrito Federal e a Justiça deferiu esse pedido para bloquear as ações. Daniel Monteiro estava nessa relação. Isa, é por isso que é tão importante a gente ouvir, né, os repórteres que estão aí em cima dessa história, dessas histórias há tantos meses, porque é muito complexa a rede aí criminosa que a Polícia Federal vem analisando, investigando. Assim, como você muito bem pontuou, tem uma outra operação que tem instituição financeira ligada às investigações da Operação Compliance Zero, ou seja, do Banco Master, que é a REAG, que está relacionada lá na Operação Carbono Oculto, que a Polícia Federal também é uma operação da Polícia Federal lá de São Paulo, investiga o caminho do dinheiro do PCC. Né? Basicamente é de onde vem o dinheiro do PCC, ou pelo menos parte dos negócios ali criminosos do PCC, com postos de combustíveis,
Faria Lima, e a REAG vem nesse bojo, né? E a REAG depois aparece também na segunda fase da Operação Compliance Zero, se não me engano, ainda no final de 2025, ainda não era 2026, que foi essa segunda instituição financeira também muito importante que aparece nesse esquema todo criminoso. Mais cedo eu conversei com a Mirelle Pinheiro também, e a gente fez um resumão das 4 fases. Nessa primeira fase da Operação Compliance Zero tem Daniel Vorcaro no foco. Ele é preso pela primeira vez, saindo do Brasil, não é literalmente saindo, estava ali no aeroporto de Guarulhos. Aí, na segunda fase da Operação Compliance Zero, aparece outras instituições, e na primeira fase já aparece o BRB e o Paulo Henrique Costa, mas ele não é preso. Aí, na segunda fase, vem a REAG, e a Polícia Federal vai mostrando o quanto é uma rede mesmo de instituições que tinham ali um envolvimento com o Banco Master. Na terceira fase da Operação Compliance Zero, vem aí a prisão, de novo, do Daniel Vorcaro, e desses outros elementos desse organograma, dessa organização criminosa ligada ao Daniel Vorcaro, com o Daniel Vorcaro como líder, o Fabiano Zettel, o seu cunhado, casado com a irmã do Daniel Vorcaro, como número 2 do organograma do crime, o sicário, que era o capanga, que neutralizaria pessoas que incomodassem o Daniel Vorcaro, e um policial federal aposentado que faria o monitoramento dessas pessoas. E agora a gente chega na quarta fase da Operação Compliance Zero, que prende aí o ex-presidente do BRB, esse advogado que era um arquiteto jurídico desses esquemas fraudulentos, de lavagem de dinheiro, de propina, entre Daniel Vorcaro e o Paulo Henrique Costa. Eu queria que você explicasse também, Isa, o que está sendo estudado, investigado, melhor dizendo, nesse esquema de propina de lavagem de dinheiro através de imóveis. Como é que é esse esquema, pelo menos o que a gente já sabe, e qual é a relação dele dentro dessa coisa toda dos créditos podres, né? Porque a situação agora que a gente está falando é de um esquema de propina, que faz parte da ligação do BRB com o Banco Master, mas é quase que um braço dessa ligação fraudulenta, né? Exatamente. Nath, como você bem ponderou, é uma situação muito complexa, porque além de ser um assunto que nem toda a população acompanha diariamente, é um assunto complexo, são termos muito difíceis de uma pessoa comum entender. Então a gente vai tentar, a gente também tem essa dificuldade, a gente luta todos os dias falando com diversas fontes para conseguir entender toda a complexidade desse assunto e traduzir para os nossos leitores. O BRB e o Banco Master tinham 2 operações em curso. Uma tratava especificamente da compra de carteiras de crédito, ou seja, o Banco Master fazia uma série de empréstimos e esses empréstimos eles são transformados em alguns mecanismos financeiros que se tornam um negócio. Ou seja, o banco ele empresta um valor para uma empresa, para uma pessoa física, e aquele empréstimo se torna um negócio que pode ser repassado para outra instituição financeira, porque há mecanismos para se recuperar esse dinheiro se ele não for pago. Esse é o mecanismo comum do mercado financeiro. Então, o Banco Master tinha uma série de carteiras de crédito originadas por ele e originadas por uma outra instituição, ou seja, uma instituição terceira, chamada Cartus e Tirreno, e o Master pegou todo esse bojo de carteiras e vendeu para o BRB. O BRB, naquela época, justificava que queria fazer uma expansão nacional e que isso seria importante para fortalecer um braço do banco. Então, o BRB acabou comprando essas carteiras de crédito, como eu falei aqui mais cedo, o nosso colunista Demetrio Vecchioli mostrou que essas movimentações entre compra e substituição, quando o BRB ali na altura, ainda do início do ano de 2025, viu que parte dessas carteiras, uma parte muito importante de bilhões de reais, na verdade, tinha uma inconsistência que a Polícia Federal aponta agora como fraude, ou seja, essas carteiras não existiam, não tinha empréstimo dessas pessoas, as garantias eram fajutas. Então, toda essa movimentação entre compra e substituição soma um total de 30 bilhões de reais nesses negócios entre BRB e Banco Master. Em paralelo, o Banco de Brasília tentava comprar o Banco Master. Inicialmente,
o BRB estimava essa operação em 2 bilhões de reais para adquirir uma parte muito importante da estrutura do Master ali no início de 2025. Se eu não me engano, foi em meados de março de 2025, o BRB anunciou esse negócio. Naquela altura, o Banco de Brasília já estava comprando as carteiras de crédito do Banco Master. Então, ele já tinha negócios há vários meses com o Banco Master e falou sobre essa compra da própria instituição ali em meados de março, quando os outros negócios já estavam em andamento há muitos meses. Aí, como a gente já falou bastante aqui, esse negócio da compra do BRB pelo Master não foi efetivado, porque o Banco Central negou essa aquisição em meados de setembro do ano passado, de 2025, e aí em novembro o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central, Daniel Worcaro foi preso, o Paulo Henrique Costa, que era presidente do BRB, foi afastado naquela ocasião pela Justiça e agora foi preso, né? Então, eram dois negócios tocados paralelamente. A compra de carteiras de crédito e a compra da própria instituição financeira, que acabou não avançando por conta dessa negativa do Banco Central. Pois bem, a Polícia Federal, ela investiga o interesse do BRB em adquirir o Banco Master naquela ocasião em que o Banco Master já passava por dificuldades que eram conhecidas no mercado. E, além disso, a Polícia Federal também agora volta os olhos aí para essas compras das carteiras de crédito. Foi isso que motivou, inclusive, a primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro do ano passado. E a Polícia Federal apontou aí a suspeita de fraude em 12 bilhões de reais que o BRB repassou ao Banco Master por carteiras de terceiros. O BRB diz que substituiu boa parte dessas carteiras, mas a gente tem mostrado em algumas matérias que as carteiras repassadas pelo Master, na verdade, elas têm muitas fragilidades, são garantias muito suspeitas e que podem deixar o Banco de Brasília em dificuldade ainda maior. O BRB, lembrando aqui, que passa pela pior crise da sua história, precisa fazer um provisionamento, ou seja, precisa de pelo menos 8 bilhões e 800 milhões de reais, que é um volume muito alto de recursos. E, para isso, o Banco de Brasília tenta agora, sob a nova administração do Nelson Antônio de Souza, um empréstimo com o Fundo Garantidor de Crédito e um consórcio de bancos que envolveria aí 6 bilhões e 600 milhões de reais. E também, em paralelo, faz a venda de ativos que ele considera saudáveis, que ficaram do Banco Master com o BRB. Essa operação de venda dos ativos, ela está avaliada ali em torno de 4 bilhões de reais e seria paga por meio de um fundo que está sendo operacionalizado por uma gestora chamada Quadra Capital em São Paulo. Então, Nath, é uma questão complexa, mas tentando traduzir de uma forma mais simples, a Polícia Federal ela aponta o pagamento de propina por meio de imóveis que somam 140 milhões de reais para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que teriam sido repassados pelo Banco Master para justificar toda essa negociação que foi feita pelo BRB com o Banco Master. Então, essa é a acusação que é feita neste momento, né? É a suspeita da Polícia Federal que levou à prisão do Paulo Henrique Costa. Eu queria ler aqui rapidinho o advogado do Paulo Henrique Costa, o Kleber Lopes,